Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Salve, salve, queridas e queridos ouvintes. Aqui quem fala é André Zanardo, apresentador e editor do Justificando. Estamos começando mais um episódio transmitido aí no modo old school, por rádios, todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual. Se você mora em São Paulo e região, só sintonizar na 98.9 FM. Vale lembrar também que você encontra esse conteúdo e outros programas anteriores também nas plataformas do Justificando e em todos os players de podcast. Então já aproveita aí, você que está com o celular na mão, segue a gente aí nas redes sociais e aproveita e dá um seguir no seu tocador de podcast para acompanhar a gente toda semana. Mariana Bojiquian, Mabozinha, qual é a boa de hoje? Olá a todos os nossos ouvintes! A gente está vindo de uma levada forte de alguns programas super bem repercutidos aí nas últimas semanas. Tá mesmo, viu? E a proposta de hoje é falar de um tema ainda pouco explorado, mas que diante das eleições a gente não podia se esquivar do debate. Fugir do debate jamais! Já dizia o filme do Platoon, né, lá do Oliver Stone, a primeira vítima da guerra é a inocência, Mabô. Então, vamos falar aí do que interessa, vamos acabar com a inocência antes que essa guerra comece de vez, né? E pra gente fugir da guerra e colocar um pouquinho de luz nesse Brasil 2020, a gente resolveu tratar de um tema que poderia ser evitável se não fôssemos tão inocentes. A eleição tá aí e mesmo que a pauta de segurança pública não seja um ponto focal nas atribuições de vereadores e prefeitos, a gente vê os tentáculos desse populismo punitivista alcançando aí novos patamares. Por isso a ideia hoje é conversar sobre esse processo de militarização das guardas civis que já tem avançado há algum tempo e que agora se torna imprescindível a gente frear nos discursos. E para conversar conosco sobre segurança pública nos municípios, convidamos duas mulheres incríveis que fazem parte da coluna Por Elas, que é veiculado semanalmente no site do Justificando. A ideia da coluna aí foi juntar diversos pesquisadores de segurança pública que fazem seus trabalhos na Universidade Federal de Minas Gerais para elas apontarem soluções para diversas questões nesse âmbito. Então, a gente viu ali muita análise sobre os impactos da Covid, aumento de violência contra a mulher, a gente falou de situações das penitenciárias, agora o foco da coluna aí está voltado 100% para as eleições municipais. Muito massa, você que acessa aí o site do Justificando talvez já conheça, quem não conhece vale a pena checar. Bom, para compor a nossa mesa de hoje eu convido a Ludmila Ribeiro, que é doutora em Sociologia, professora do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e pesquisadora do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública na Universidade Federal de Minas. Seja bem-vinda, Ludmila. Olá, Mabô, olá, André, agradeço imensamente o convite de poder participar aqui com vocês do podcast do Justificando. Eba! E para somar nesse bate-papo junto com a Ludmila, a gente tem a Thaís Lemos Duarte, que é doutora em Ciências Sociais pela UERJ. Ela coordenou e compôs diversas pesquisas sobre segurança pública, sistema de justiça criminal, assim como fez parte de organizações como o Mecanismo Nacional de Prevenção ao Combate da Tortura, que a gente sabe aí que foi muito desmontada nesse governo, né? Atualmente ela é pesquisadora de pós-doutorado em Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais e ela também atua no Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, aí também junto com a Ludmila. Seja bem-vinda, Thaís, muito bom ter você conosco e nossa aí coordenadora da coluna Por Elas, né, no Justificando. Boa noite, André. Boa noite, Mabô. Boa noite, Ludmila. É um prazer estar aqui com vocês e poder discutir um pouco sobre um assunto tão premente, né, que é segurança pública em âmbito municipal. E essa ideia surgiu, né, de fazer esse bate-papo muito em razão da nossa coluna Por Elas, que eu não sou coordenadora, é importante fazer essa retificação. Na verdade, é uma iniciativa de um coletivo de pesquisadoras do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, é um trabalho conjunto, né, um esforço de várias pesquisadoras que estão há muito tempo trabalhando no campo da segurança pública, tanto fazendo pesquisa quanto fazendo atividades de intervenção no campo de política pública. Mas vale dar o crédito aqui, como a gente conversou, você que foi a pessoa que nos trouxe a proposta dessa coluna, que ele já escrevia para o Justificando há algum tempo, sentiu a abertura e a gente foi muito feliz dessa nova parceria que a gente começou nesse ano. André, assim, acho que tem alguns pontos que a gente precisa
indicar, né, do porquê que dá a ideia dessa coluna. Ai, sim, por favor, compartilha com a gente como é que veio essa ideia maravilhosa. Então, gente, primeiro veio com a perspectiva de que as mulheres são pouco valorizadas no campo da segurança pública, né? Em geral, as narrativas de pesquisa são muito masculinas e acabam se sobressaindo e gerando mais impacto essas narrativas masculinas. Então, a gente fez um coletivo de pesquisadoras mulheres de propósito para que a gente conseguisse levar os nossos estudos para outros ambientes. E esse foi justamente o segundo ponto da ideia, né? De que não adianta fazer pesquisa e a pesquisa ficar centrada nos corredores da academia. E aí ninguém aproveita, é dinheiro público sendo jogado fora. É muito importante estender o conhecimento acadêmico para outras áreas, para outros locais, para outros públicos, ainda mais num contexto em que as evidências estão tão pouco valorizadas, né? E a gente tem que justamente fazer o esforço de construir política pública, construir ação com base em evidências, com base em dados qualificados. Então, a ideia da coluna foi esses dois pontos, né? Que ela fosse composta por mulheres, e mulheres que têm muita experiência no campo. A companheira Ludmila, assim, nós duas trabalhamos há muito tempo juntas, justamente juntando esse esforço, né, essa qualificação com o esforço de construir dados confiáveis e ainda pensando em um contexto em que a gente vive, em que está tão massacrado por achismos e que se valoriza tão pouco as evidências. Nossa, sim, que iniciativa incrível, sério, gente, muito, muito importante. E acho que a gente usar as redes para isso, né, e os espaços que o Justificando tem nas redes é o propósito, né, é levar esse debate para mais gente, um debate qualificado. Então, o programa está começando com essa dupla maravilhosa aí de colunistas. Chega junto e roda a vinheta. Bom, gente, começando o nosso bate-papo, eu acho que a gente podia começar por uma percepção, né? Que eu acho que, juridicamente, eu acho que a nossa Constituição aí centralizou o tema da segurança pública como uma atribuição da federação, né? E eu queria saber, historicamente, como que isso ocorreu e até onde vai o papel dos municípios? Aí a segurança pública é uma questão para os municípios? Bom, André, primeiro, a segurança pública é uma questão dos municípios, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa destacar e que precisa deixar muito claro de que o município ele tem um papel de destaque. Na verdade, eu diria que ele pode ser o grande ator do ponto de vista de políticas de prevenção ao crime e políticas menos repressivas na área de segurança pública. O que a gente tem no processo de ditadura militar, ou durante o período de ditadura militar no Brasil, houve uma enorme centralização das funções relacionadas à segurança pública nas mãos do Estado. Então, antes da ditadura, isso não era tão centralizado no papel do Estado. Você tinha, inclusive, algumas guardas municipais, muito distintas das guardas que a gente tem hoje. Você tinha a força pública, você tinha outras instituições com caras e competências muito diversas das que a gente tem hoje, que são a Polícia Militar e a Polícia Civil, enquanto grandes forças da segurança. No contexto da ditadura, a Polícia Militar e a Polícia Civil, elas vão se estruturando e vão ganhando maior força e maior responsabilidade, se tornando, digamos, os grandes órgãos responsáveis pela provisão da segurança pública. E aí é bom lembrar que no contexto da ditadura, a segurança pública estava eminentemente relacionada com essa ideia de manutenção da ordem e uma perspectiva eminentemente repressiva que era bem própria desse contexto. Ocorre que na transição para a democracia, especialmente durante o processo da Constituinte, isso não foi mudado. Né? Ou seja, a gente passa para o contexto democrático com um arranjo que foi totalmente deixado do período ditatorial, seja por questões políticas, seja por questões de aliança, seja pela ausência de maturidade relacionada ao tema do que deveria ser um arranjo de segurança pública numa perspectiva democrática. A gente vem com essas atribuições. Mas é interessante pensar, inclusive do ponto de vista jurídico, que o artigo 144
144 da Constituição, ele deixa, de certa maneira, aberta a possibilidade de criação de outras instituições. Então, a gente tem, por exemplo, a criação da Polícia Federal, que é algo muito recente na história brasileira como um todo, mas a gente tem também a possibilidade dos municípios instituírem guardas municipais. Então, já está ali no texto da Constituição essa possibilidade do município se inserir na segurança pública dentro a partir da criação de uma estrutura específica, mas, claro, numa lógica um pouco policialesca, que é o tom do artigo 144. E eu acho que a grande dimensão, pensando dentro da lógica jurídica, do artigo 144, que tira um pouco essa ligação entre segurança pública e problema de polícia, é a ressalva de que segurança pública é dever e direito de todos. Então, se são todos, isso inclui nós, enquanto cidadãos, isso inclui todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas, e isso inclui também os 3 níveis de governo, ou seja, a União, o Estado e o município. Então, se a gente fizer uma interpretação mais aberta desse artigo, já está aí que todos nós devemos colaborar, e se a gente fizer uma interpretação mais restritiva, o município, por meio da instituição das guardas municipais, pode atuar de maneira bastante direta dentro da área de segurança pública. Para a gente entender, então, um pouquinho do nosso papo hoje, pelo que a gente estava ouvindo agora, então, a segurança pública tem uma herança ditatorial, né, na nossa forma de enxergar ela, mas eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho sobre quais são os tipos de polícias que a gente tem, porque a gente tem várias e eu sei que isso não é um fenômeno comum em outros países. Então, quais são as atribuições de cada polícia e a quem compete a sua organização? Eu posso responder. Bom, o Brasil ele é bem sui generis nesse aspecto, né, porque ele conforma várias forças de segurança pública distintas. E aí o artigo 144 da Constituição, como a Ludmila disse, né, mostra quais são essas forças. O primeiro é a Polícia Federal, que tem uma atuação em crimes federais e de abrangência nacional, né, que atua em toda a federação. A Polícia Rodoviária Federal, que segue o mesmo mote, assim como a Polícia Ferroviária Federal, e aí mas muito voltada para uma questão de fiscalização da malha rodoviária e da malha ferroviária nacional. Tem as polícias civis, a quem se cabe o trabalho de investigação, que vai realizar o inquérito e vai analisar, né, os indícios de autoria e materialidade de determinado crime, e tem a polícia militar, que faz o trabalho ostensivo, o trabalho de rua, mais próximo da população. Então, em geral, né, existe o imaginário de que quando a gente se fala de polícia, a gente fala necessariamente de polícia militar, né, e também assim como também os corpos de bombeiros militares, mas que acabam sendo vistos como uma força diferente, que não tem necessariamente um papel de policiamento, né, mas que é vista como uma força de segurança pública. Só que todas essas forças previstas no artigo 144 são forças que estão vinculadas às atividades tanto da federação quanto do Estado. Diferente da uma guarda municipal, que fica facultado aos municípios a conformação ou não desse tipo de força de segurança. E existem vários desafios no processo de composição das guardas municipais, né? E eu acho que o principal desafio é justamente essa não percepção de que as guardas têm uma ferramenta em mãos muito importante para a prevenção no que tange à segurança pública e não para a repressão, que fica mais concentrado, por exemplo, no trabalho da Polícia Militar. Né? Assim, as guardas municipais deveriam ser percebidas como forças preventivas que fariam com que um determinado crime fosse evitado e não fosse visto como uma força repressiva. Só que, apesar de simples essa distinção marca profundamente a identidade dessa força de segurança. Né? E justamente o que existe é uma tentativa dos guardas municipais se projetarem nessa atuação mais repressiva, perdendo seu foco na prevenção e gerando problemas para a segurança pública municipal, gerando problemas para o âmbito local. Eu acho que isso é importante de dizer, de que com um contexto conservador e um contexto muito pautado, né, por uma ideia de repressão, como a gente vem passando agora, ganha força, né, essa perspectiva das guardas como força repressiva e não como força preventiva. Né, e ganha força o papel do município como mais um braço repressivo no campo da segurança pública.
e não como um braço que vai fazer com que sejam desenvolvidas políticas municipais, né, que evitem com que crimes sejam cometidos. Uhum. E aproveitando já o gancho ainda dentro dessa questão, agora falando assim, especificamente sobre o papel das guardas municipais, onde esse limite está sendo atravessado? Assim, qual que é o limite da utilização da força dessas instituições, por exemplo? E a gente sabe também que não faz muito tempo que foi garantido o direito desses guardas andarem armados, né? Vocês conseguem fazer uma avaliação do impacto disso também? André, acho que essas são perguntas essenciais, inclusive, para se pensar a guarda municipal no contexto atual. Então, eu queria só destacar um ponto que a Thaís estava colocando. As guardas, elas são relativamente recentes, ou seja, elas vêm no bojo da Constituinte, então elas são criadas ou recriadas depois de 1988, já que antes do período ditatorial a gente ainda tinha algumas guardas civis pelo país. E nesse processo de criação ou de recriação, elas começam a se espelhar nas polícias militares. Então, foi muito comum nesse processo que coronéis aposentados da Polícia Militar viessem trabalhar nos municípios para criar guardas municipais e para treiná-las. Então, as guardas municipais, elas nasceram muito brincadas com essa identidade policial militar, seja do ponto de vista de sua estruturação, né, ou seja, do que seria lá as funções relacionadas à guarda, do ponto de vista do cotidiano, para além daquilo que está lá no texto constitucional, como que elas iriam atuar, o seu fardamento, né? E depois veio a questão do armamento. Ou seja, por que o armamento ele se torna uma dimensão muito importante nessa história? Se o que mais caracteriza a polícia militar cotidianamente é a possibilidade do uso da força e é a possibilidade de ter acesso a uma série de armas, e a guarda municipal espelha a polícia militar, ela também deseja ter acesso a esses mesmos artefatos, digamos assim. Então, toda essa discussão, ela começa, do ponto de vista do armamento da guarda, ela vem também logo depois da Constituinte. Então, no começo, teve toda uma questão relacionada se era constitucional, se não era constitucional as guardas andarem armadas, como que seria esse armamento, como que se daria, por exemplo, o treinamento das guardas municipais, que tipo de armamento as guardas poderiam portar, e isso vai se arrastando até em 2014. Em 2014, a gente tem a publicação do Estatuto das Guardas Municipais, que é a Lei 13.022. E essa lei, ela vai disciplinar, entre outras questões, as competências das guardas municipais. Então, essa lei vai colocar lá 28 competências. Mas as competências, elas estão muito relacionadas a uma atuação preventiva dentro do município. Então, o que o texto está chamando de essa atuação preventiva? Seria a guarda estar presente em determinados locais, seria a guarda interagir com a sociedade para mapear problemas que possam desaguar em crime e, com isso, desenvolver programas de prevenção primária. Então, é uma atuação muito mais preventiva e muito mais detalhada, por exemplo, do que a gente tem para a Polícia Militar. Agora, esse mesmo estatuto, ele coloca que um dos princípios de atuação das guardas municipais é o uso progressivo da força. E no bojo desse estatuto vem uma série de questões relacionadas ao uso da força, né? Ou seja, como que as guardas seriam armadas, que tipo de armamento essas guardas iriam receber, e isso vai sendo mudado junto com as mudanças que a gente tem no âmbito do Estatuto do Desarmamento. Então, por exemplo, uma limitação que o Estatuto do Desarmamento tinha e que depois isso vai cair por terra, era de que apenas municípios com mais de 50 mil habitantes poderiam ter guardas armadas. E isso acaba progressivamente sendo desconstruído. Então, hoje, o que a gente tem? As guardas podem ser armadas. O guarda, ele tem o direito a ter o posse de armas. O que significa isso? Ele pode usar a arma em serviço e ele também pode transitar com essa arma, por exemplo, da sua residência até o seu local de serviço. E isso significa ainda que a gente não pensou
o que a gente deveria ter pensado, políticas relacionadas ao uso da força. Então, questões como quantos tiros que a guarda pode dar, como que se vai dar o controle relacionado a esse uso da força, quais vão ser os mecanismos de denúncia sobre os excessos do uso da força, em que medida eu vou ter reciclagens, treinamentos muito detalhados relacionados à guarda municipal. Antes dessas mudanças que vieram com o Estatuto das Guardas Municipais e com as flexibilizações do Estatuto do Desarmamento, a guarda, além de ter mais restrições com relação ao porte de armas, né, só podia usar em serviço, tinha que ter a questão da quantidade de habitantes, tinha que também passar por mais horas de treinamento do que outras forças de segurança. Então você tinha um controle maior, né? E hoje a gente está abrindo mão desse controle sem pensar em mecanismos capazes de fiscalizar o uso dessa força. Então é quase como se a gente estivesse, de fato, replicando os problemas que a gente tem no âmbito das polícias militares. Então, o que a gente observa é uma aproximação cada vez maior do ponto de vista da estruturação e funcionamento da Guarda Municipal com a Polícia Militar. Então, se no princípio a gente tinha lá os coronéis criando as guardas municipais, hoje os coronéis estão fora das guardas por força do Estatuto. Mas o que a gente tem é um processo de militarização da guarda tão arraigado que a gente não precisa mais de policiais militares ali dentro. A própria guarda ela já pleiteia essa similaridade com a polícia militar, do ponto de vista do fardamento, do armamento e de suas ações. Ô Ludmila, você tá falando então que já existe essa aproximação com a PM, mas uma questão que sempre fica para mim quando a gente analisa a atuação da Guarda Municipal, principalmente quando a gente olha para São Paulo, porque aqui a Guarda Municipal tem uma atuação muito repressiva, principalmente na região da Cracolândia. Eu acho que quem acompanha o trabalho do padre Júlio Lancelotti, que inclusive já veio aqui no podcast e acompanha as postagens dele, sabe do que a gente está falando. E aí o que fica a questão é papel da guarda realizar o monitoramento de pessoas para uma eventual prisão flagrante por tráfico de drogas? O guarda municipal ele pode realizar uma prisão em flagrante? Na verdade, o que o Estatuto das Guardas Municipais vai colocar é que é função da guarda municipal encaminhar ao delegado de polícia casos de flagrante delito. Agora, como vocês entendem muito melhor do que eu, é uma dimensão bastante elástica do ponto de vista do que está previsto do Estatuto e de como que isso pode ser interpretado. A partir do momento em que o mesmo Estatuto coloca que a função da guarda colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, essa dimensão, ela vira, a guarda pode fazer quase tudo, né? Ou seja, a guarda pode, de fato, executar as mesmas funções que uma polícia hoje executa, né? Que a polícia militar hoje executa. Então, todas as vezes que ela se vê diante de uma ocorrência, ela se vê na obrigação de intervir, de dar voz de prisão, de encaminhar aquele indivíduo para a polícia. Então, daí por que é tão importante a gente pensar tanto quais são hoje as ações concretas da Guarda Municipal e em que medida essas ações estão cada vez mais próximas dessa polícia repressiva, em detrimento dessa polícia preventiva, que poderia ser algo novo, algo diferente do que a gente já tem, do ponto de vista de como as polícias funcionam no Brasil. E, por outro lado, quais são os mecanismos de controle do uso da força para a Guarda Municipal? Porque, no caso da Polícia Militar, por piores que sejam os mecanismos, do ponto de vista da sua fragilidade, em termos de operação, em termos de efetivo controle da força, especialmente da letalidade policial, eles existem. Você tem muito claro que ao Ministério Público cabe o controle externo da atividade policial, que os estados precisam ter ouvidorias, que na audiência de custódia vai haver algum tipo de pergunta relacionada a excessos do uso da força por policiais. Mas e no caso da guarda? Quem controla a guarda? Tem uma brecha muito grande, né? E eu acho que vale também lembrar que no caso, como a Mabô falou ali da possibilidade de prisão em flagrante que um guarda possa fazer, também não é muito diferente da possibilidade de você, de um cidadão comum, fazer
Uma voz de prisão, né? Uma voz de prisão. Normalmente isso não deveria talvez ser o papel da guarda municipal, ficar fazendo fiscalização de condutas, aí seja de porte de drogas ou fazer revista em pessoas. Isso não é atribuição da guarda de jeito nenhum, mas a gente vê acontecer, né? Só que eles utilizam de um mecanismo que qualquer cidadão poderia se colocar. Por exemplo, uma legítima defesa de terceiro. Você vê alguém apanhando ali, ou numa situação de risco, você vai defender em legítima defesa da outra pessoa. Então, eu acho que tem muita brecha mesmo, né? Mas eu acho que o grande problema fica quando essa guarda quer se tornar polícia e fica se aproveitando de brechas para fazer um papel que não necessariamente é dela, né? Não, e André, acho que a guarda se aproveitando e também políticos, né, prefeitos, municipais, usando da guarda, eu acho que para se alavancar com esse discurso de segurança também, né? Inclusive, aqui em São Paulo, a gente acompanhou no início da gestão Dória, quando ele ainda era prefeito, uma jogada dele para trazer uma semiótica policialesca para os fardamentos, para os carros, as frotas da guarda, que, assim, foram descaradamente imitadas das polícias americanas, para não dizer precisamente da polícia nova-iorquina. E esse processo de aceitação dessa militarização, eu pergunto para vocês, ele acontece assim mesmo, da gente se acostumando com esses absurdos? Porque eu imagino que pouquíssimas pessoas devam saber exatamente até onde vai o papel da guarda. E vendo eles fardados, armados e com uma aparência tão agressiva, isso deve intimidar, né? Como que vocês veem isso, Thaís e Ludmila? André, eu queria fazer uma provocação, pensando um pouco no que a Mabô falou sobre as cracolândias em São Paulo, né? Existe uma tendência em acreditar que a segurança pública é o trabalho de polícia. E aqui eu falo trabalho de polícia de uma forma genérica, né, que seja o trabalho da pessoa ostensiva que caminha na rua, verificando situações de crime ou não e investigando esses crimes posteriormente. Né? Só que segurança pública é muito mais amplo que isso. E justamente por a segurança pública ter um escopo muito maior, os municípios poderiam ter um campo de atuação muito mais rico e muito mais eficaz no campo preventivo, como a gente vem dizendo, né? Seja realizando políticas públicas chamadas situacionais, como colocar uma lâmpada numa rua e tornar a rua mais clara e com isso gerar um sentimento de segurança na população muito mais ampla, ou inclusive criar e fortalecer políticas sociais. E é um pouco a linha que a gente vem escrevendo nessa série de textos da coluna do Justificando por Elas, sobre a importância dos municípios no âmbito da segurança pública, deslocando um pouco a perspectiva da segurança pública do trabalho de polícia, do trabalho ostensivo de rua, de repressão. Né? E aí a gente desloca, inclusive, esse olhar da guarda, trazendo uma nova discussão sobre o papel do município. Por exemplo, o município tem função essencial na execução de medidas socioeducativas em meio aberto. Né? O município tem papel essencial na execução da política penal. Só que a gente acredita tanto que essas tarefas cabem, né, ao Estado, à federação, que a gente esquece de tratar o município nesse aspecto. Então, por exemplo, construir escolas, né, pode ser uma medida preventiva de segurança pública, mas a gente não quer cair no vazio e dizer que uma escola retira não sei quantas pessoas da prisão. Não é isso. Né? A gente quer dizer que a construção de escolas, né, a construção e o aprimoramento de postos de saúde, né, o fortalecimento de uma rede de saúde como prescrito pelo SUS, garante, né, a formação de cidadãos, né, constrói uma rede de relações que potencializam a adoção de direitos por esses cidadãos, que muito provavelmente repercute nos índices de criminalidade. Né? As pesquisas mostram que quanto menor a desigualdade, menor as taxas de criminalidade. Né? Isso impacta diretamente, por exemplo, os índices de homicídio. E o município tem esse papel de construir políticas locais, políticas na ponta, em que repercutem no cotidiano da vida do cidadão, né? Repercutem no dia a dia, como poder ir a uma escola, como poder ir a um posto de saúde, como, por exemplo, ter acesso à cidade. Né? Uma pessoa egressa que sai do ambiente prisional, às vezes não tem dinheiro da passagem para sair da unidade prisional e ir até
a sua residência e encontrar seus familiares. Equipamentos no município que garantem esse tipo de transporte, que garantem, né, o acesso à cidade da pessoa recém-saída do cárcere, é uma medida que tem um impacto direto na vida da pessoa e que pode ser potencialmente importante, para além de garantir direitos, né, com que ela não reincida, com que ela não volte a cometer crime. Então, o papel do município, né, obviamente, gira em torno do papel da Guarda Municipal no campo da segurança pública, e é muito importante falar sobre a Guarda Municipal e estranhar esse processo de militarização que vem ocorrendo, especialmente nos últimos anos e agora, sobretudo, no governo Bolsonaro. Né? Mas é muito importante expandir o olhar e pensar que a segurança pública e o papel do municipal nesse campo é muito maior. E o papel municipal nesse campo é justamente garantir direitos para reduzir desigualdade, o que tem um papel potente para incidir em questões relativas à criminalidade. Eu queria aproveitar o que você falou sobre, né, o que poderia ser o papel do município e fazer uma mini propaganda aqui, porque tem um documento que foi produzido pelo ITTC, enfim, uma ONG aqui de São Paulo, que é a Agenda Municipal para a Justiça Criminal, inclusive também já apareceu aí em posts e vídeos do Justificando, que é justamente isso, né? Então pensar como o município pode atuar nessa área sem ser pelo viés repressivo, sem ser pelo viés de contribuir para o encarceramento, enfim, pensar alternativas e formas como a gente pode atuar realmente, e aí isso inclusive virou um PL do Eduardo Suplicy aqui em São Paulo, que não foi aprovado ainda, porque enfim, vocês sabem como é o cenário político, mas um projeto de lei que previa diversas medidas que poderiam inclusive auxiliar, por exemplo, isso que você citou de uma pessoa que precisa passar num fórum, né, para assinar alguma coisa perante o juízo, que seja, que ela tenha auxílio para essa passagem, enfim, que a pessoa que é egressa do sistema prisional, ela tenha um apoio da prefeitura para depois conseguir se realocar no mercado de trabalho, enfim, uma série de medidas. Enfim, eu acho que se isso aprovasse em São Paulo, inclusive ia poder ser uma coisa imitada nacionalmente, né, ia ser muito importante, mas enfim, apenas para ficar registrado aí para os nossos ouvintes que existem iniciativas, assim, mais ou menos no sentido dessa fala da Thaís, que eu acho que é bem importante a gente divulgar. Nossa, total, uma boa. A gente vê também, agora eu acho que voltando ao ponto aí desse processo de militarização, a gente vê que aqui em São Paulo, com uma denominação semelhante à tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, a ROTA, que é a Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, alguns municípios no ABC têm criado uma ronda ostensiva municipal, chamado ROMO. E isso está sendo aplicado em diversos, aqui na região, para formar uma tropa de guardas civis com treinamentos, patrulha, ações militares em regiões, principalmente onde tem tráfico de drogas, roubos, e eles fazem até missões investigativas com essa tropa. Nessa formação, esses guardas aspirantes, eles enfrentam um treinamento rígido, com um monte de punição severas, assim, condições subhumanas, né? E bem parecido com aqueles treinamentos do Exército, onde esses aspirantes eles passam turnos com o uniforme molhado, vários grupos são mantidos acordados aí por mais de 48 horas e sem se alimentar, dentre diversas barbaridades. Mas a gente notou aqui também que isso aumentou desocupações violentas acontecidas nos bairros, vilas, favelas, provocadas por essas tropas, tendo inclusive aumentado a repressão de batalhas assim, de rap que jovens fazem nas praças, grupinhos de funk, pessoas que andam de skate. E essa prática de transformar essas polícias em rotas já entrou no radar aí da pesquisa de segurança pública? Ou é muito recente? Como que vocês veem isso? Esse processo dos últimos, 2 anos? André, na verdade, eu diria que esse processo ele é dos últimos 10 anos. O que a gente tem observado no país como um todo é um processo de militarização das instituições de segurança. Talvez o BOP tenha ficado pop demais.
depois do filme Tropa de Elite. E o que a gente observa desde meados dos anos 2000 é que diversas instituições, seja da Polícia Civil, seja do sistema prisional, começaram a criar os seus grupos especializados. E esses grupos especializados, eles começaram a ser muito semelhantes, visualmente inclusive, ao BOP. E a ter funções consideradas estratégicas, ou ter funções consideradas de elite, né? E quando eu digo funções consideradas estratégicas de elite, eu estou pensando muito em funções que são muito vinculadas a esse uso excessivo da força, ou uma demonstração de força como forma de contenção de situações que poderiam ser contidas, por exemplo, a partir de uma boa negociação. Eu acho que o sistema prisional ele é ótimo para a gente pensar sobre isso. Nos últimos 10 anos, a gente tem observado a criação de grupos de intervenção estratégica, é o nome que esses grupos recebem. Esses grupos, eles foram no começo treinados pelo Exército, sobretudo no Distrito Federal e Rio de Janeiro, e agora eles começaram a ser treinados por si próprios. Então, um grupo de um estado vai e treina o grupo de outro estado. Esses grupos, eles têm armamentos semelhantes ao do BOP, eles têm um fardamento semelhante ao do BOP, e eles têm uma lógica de pensar semelhante ao do BOP. E, inclusive, o lema vai e vença é muito comum. Então, era, de certa maneira, esperado que isso também reverberasse dentro das guardas municipais. Porque se as guardas municipais estão se espelhando nas polícias militares para pensar a sua constituição em funcionamento, então buscando a sua legitimidade a partir desse acoplamento de imagem, era só uma questão de tempo para que isso acontecesse. Então, a gente tem observado, sim, que algumas guardas municipais tem construído grupos especiais, né? Ou seja, essa ideia de que você precisa de uma elite dentro da força de segurança repressiva e que essa elite precisa ter um treinamento, que é um treinamento para a guerra, e daí porque é tão importante que esse treinamento tenha sido feito em algum momento pelo Exército, ainda que depois seja replicado pelas próprias instituições, e uma visão muito calcada nesse lema do BOP, de missão dada é missão cumprida, vai e vença, né? Que são lemas que fazem parte desses agrupamentos estratégicos e de elite. Para mim, esse processo ele tem duas consequências muito negativas. Uma primeira consequência extremamente negativa é o fato de que a gente tem hoje uma das polícias que mais mata no mundo, né? Ou a gente tem as polícias que mais matam no mundo, se a gente pensar que são 27 polícias militares, mas as polícias civis também, e a federal menos, mas, enfim, estamos todos indo um pouco para esse caminho. Né, essa ideia de que existe uma letalidade policial muito elevada. Então, apenas para a gente ter uma ideia, de todos os homicídios que aconteceram no Brasil em 2017, 11% foram praticados pelas forças policiais. Isso não é pouca coisa. E as guardas, a partir do momento em que elas vão se espelhando cada vez mais nessa forma de agir, nessa forma de se portar das polícias, a gente tem o mesmo problema. Então, São Paulo tem chamado bastante atenção porque a letalidade da guarda é hoje uma questão que precisa ser debatida. E aí volta lá na questão do início do programa, né? Ou seja, eu fui dando mais poder do ponto de vista de ações semelhantes ao policiamento repressivo e, de novo, o Estatuto das Guardas traz uma série de atribuições preventivas. É só que essas atribuições preventivas não foram destacadas ou não foram reforçadas, sublinhadas com a mesma ênfase que as atribuições repressivas, né? E fui dando mais armamento para essas instituições, então é lógico que os problemas que a gente vivencia dentro da polícia militar e toda essa questão da militarização, né, dessa gramática da guerra, dessa ação voltada para a guerra, que isso ia se reverberar na Guarda Municipal. E segundo, eu acho que tem um segundo problema, né? Ou seja, uma instituição que é pensada para nos dar, de certa maneira, maior segurança, nos dá muito mais insegurança. Por quê? Porque se eu começo a ver que essa instituição está sempre agindo de uma forma excessiva,
está se assemelhando cada vez mais a uma instituição que tem problemas que precisam ser debatidos e trabalhados e resolvidos, eu vou me sentindo cada vez mais inseguro. Então tem um segundo processo que é, você coloca a Guarda Municipal como, digamos, o grande protagonista da segurança municipal, você transforma ela numa instituição tão letal quanto a Polícia Militar, isso reverbera numa queda de legitimidade dessa instituição. Então eu passo a questionar a Guarda Municipal, eu passo a me sentir inseguro diante da sua presença, então é quase um tiro que sai pela culatra. Mas aparentemente as administrações municipais ainda não se deram conta disso, infelizmente. Elas continuam investindo nesse modelo militarizado de guarda municipal e nessa guarda municipal que é repressiva, em detrimento de uma guarda municipal que seja mais preventiva, que pense muito mais ações, por exemplo, voltadas à prevenção da violência doméstica, voltadas a questões relacionadas à prevenção no entorno da escola, né? Ou seja, dimensões que poderiam trazer muito mais segurança e legitimidade para a própria instituição. Em relação a esse novo protagonismo da Guarda Municipal, a gente viu já até casos de reintegração de posse, que seria uma coisa que ficaria a cargo do governador e da Polícia Militar, hoje inclusive ser exercida sem mandado judicial pela tropa da GCM aqui em São Paulo. Isso foi inclusive elogiado como uma medida muito eficaz e prática nas palavras do nosso próprio governador. O que eu queria perguntar é como e quem pode barrar essas ilegalidades de acontecer? Uma boa, eu posso te responder e novamente eu vou sair do foco municipal e o que o município pode fazer em específico sobre segurança, né, nesse trabalho mais ostensivo e pensar em políticas mais amplas, né, e pensar também uma espécie de traço social nosso, né, que tem um sociólogo muito importante de São Paulo que fala que existe uma espécie de autoritarismo socialmente implantado, né, dizendo que, voltando um pouco à discussão do início da nossa conversa, né, os limites da transição democrática foram muito grandes, né, ainda persistem, se mantendo uma posição ideológica, cultural e política muito clara de repressão e de conservadorismo, né, e justamente por isso existe uma tendência em achar que as instituições vão ficar melhores se as instituições forem melhores controladas. De fato, isso é super importante, né? É muito importante que se crie protocolos de uso da força, é muito importante que se criem mecanismos de controle externo das instituições, né? E nesse caso, o mecanismo de prevenção à tortura é fundamental, inclusive para discutir as detenções policiais realizadas nas ruas, né? As detenções das guardas municipais, em que a prática de tortura é banalizada e normalizada, né? Então, se foca na execução desses mecanismos de controle, de aperfeiçoamento institucional, mas se esquece de olhar para aspectos mais estruturais, né? E aí, voltando o debate para o município, né, o município tem essa função de fazer a criação de políticas estruturais no âmbito social com impacto na segurança pública, né? O município pode ajudar a aperfeiçoar, por exemplo, esses mecanismos de controle institucional, impedindo situações de violência, como na apropriação de posse, né, desses territórios que você mencionou, mas também pode gerar políticas com incidência para reduzir desigualdade. Eu aqui estou me sentindo repetitiva em falar nisso, né, porque existe uma tendência de acreditar que política pública de segurança, seja realizada em âmbito federal, municipal ou estadual, é realizar política de humanização das forças de segurança pública e também, enfim, em outros âmbitos, como, por exemplo, humanizar prisões no âmbito penal ou humanizar centros socioeducativos no âmbito socioeducativo. Só que a gente precisa pensar além disso. A gente precisa pensar que a gente tem que começar a discutir aspectos estruturantes das nossas relações que não vai dar conta a partir de um protocolo de uso da força em específico. Eu não quero dizer que o protocolo não deva deixar de existir, mas que a gente tem que pensar nas estruturas das nossas relações, né, que são muito violentas, que são muito conservadoras, que são resultado desse processo democrático mal feito do nosso país, mas que são muito anteriores a isso também, né, e que só podem ser revertidos com o processo de reversão de desigualdade profundo, né? Então, o foco continua sendo a segurança, o foco continua sendo as instituições de segurança pública, a Guarda Municipal ganha um papel fundamental nesse processo,
Só que vai ser sempre limitado os mecanismos de controle dessas instituições. Esses mecanismos são importantes, são condições necessárias, mas não são condições suficientes para reverter os processos de violência na nossa sociedade. Os processos que geram tortura em práticas, desde as cometidas numa atividade de policiamento, uma atividade de guarda na rua, até em rotinas institucionais em que a violência, em que a tortura está arraigada e que, obviamente, acaba reverberando para populações vulneráveis. Aqui a gente não falou ainda que, em geral, quem sofre a ação da guarda violenta, com essa perspectiva repressora e muito conservadora, são as populações pobres. Eu provavelmente não vou sentir medo de andar na rua e separado por um guarda municipal, porque eu tenho todos os meus mecanismos de classe que me garantem uma proteção. Eu tenho alta escolaridade, eu sou uma mulher branca, eu consigo me portar de uma forma em que eu não vou ser considerada suspeita, um elemento suspeito. Até os territórios, que você vai passar não são os territórios visados, enfim. Ou mesmo que eu passe por um território visado, eu não vou ser olhada da mesma forma de que uma mulher negra, uma mulher que está voltando do trabalho em condições de transporte precário, uma mulher que tem que voltar para casa correndo para cumprir uma outra jornada de trabalho, porque tenho filhos que estavam em um colégio durante o dia, que provavelmente talvez não tenha tido aula. Ou seja, marcadores de classe são fundamentais para a gente entender, inclusive, essa seletividade que o sistema de justiça, e de forma mais ampla, criminal, acaba operando. Então, novamente, a provocação que eu gostaria de fazer é que é muito importante falar de segurança pública e lidar com instituições como a polícia e como a guarda. É essencial falar de questão penal e falar de prisão, é essencial falar de questão socioeducativa e falar da internação. Mas a gente precisa fazer um esforço, um exercício de pensar além, de pensar de como as medidas relacionadas a esses distintos campos são muito mais efetivas se combinadas com políticas sociais voltadas para a redução de desigualdade. Então é isso, eu não estou falando para tirar o foco de uma coisa ou focar só em outra coisa, mas é importante, a gente que tem uma perspectiva progressista da segurança, progressista do âmbito penal, e justamente esse esforço de discutir município e segurança pública já é uma posição progressista, porque a gente não está fazendo um reforço de um olhar conservador sobre as forças de segurança. A gente precisa dar esse salto e pensar em políticas adicionais em que garantem direitos, em que se constroem cidadãos que não vão ser mais visibilizados pelos órgãos de segurança como elementos suspeitos. E que se o órgão de segurança funcionar, é para funcionar garantindo o direito dessas pessoas e não para reprimi-las. Queria aproveitar já o papo e trazer uma outra questão aqui que eu acompanhei recentemente. Tem um desembargador que é conhecido em São Paulo, chama Edson Luiz Baldan. Ele é um ex-delegado de polícia. Ele também é crítico ao processo de militarização, mas ele traz como possível solução a municipalização das polícias civis e militares. E eu fiquei me questionando sobre isso, se isso não seria um tiro no pé e reforçaria a ideia de que, como uma solução mais prática do que mexer com essas instituições de polícia, como a civil e militar, tão influentes na política desde a ditadura, esse fator de municipalização das polícias civis e militares acabaria impulsionando essa vontade política repressiva para uma militarização da própria guarda municipal já existente. O que vocês acham sobre essa questão de municipalizar as polícias? Bom, especificamente sobre esse tema, tem algumas análises que são bem importantes, e aí tem vários pesquisadores que se dedicam a esse tema há muitos anos, e o que eles colocam é que o ideal seria se criar uma nova força policial. Ou seja, não se aproveitar o que existe por aí. Então, respondendo a sua questão especificamente, municipalização da polícia é uma boa ideia? Ela pode ser uma excelente ideia, no seguinte sentido.
se você tem uma instância de controle muito forte sobre essa polícia que vai ser criada em âmbito municipal. E se você tem atribuições muito claras, que passam muito mais pela prevenção e menos pela repressão. E terceiro, se você tem o que se chama de ciclo completo de polícia. Então, se você tem uma polícia que vai cuidar desde o momento em que se faz a ocorrência do crime até o momento em que se termina a investigação sobre como aquele crime foi praticado, quem foi o autor daquele delito, enfim, todas essas funções. Então, se a gente pega, por exemplo, autores como Luiz Eduardo Soares, que é um dos grandes apoiadores da ideia de que a gente precisa acabar com todas as forças que existem por aí, criar outras, porque é apenas dessa maneira que a gente vai desmilitarizar a polícia, essa é uma saída, ou seja, é repensar de fato toda essa estrutura. Então, é começar do zero, né? Então, é repensar, por exemplo, processos seletivos, processos de treinamento, processos de avaliação, processos de requalificação, controle. Isso, se a gente for pensar do ponto de vista da viabilidade política, hoje, isso é bem difícil de ser implementado imediatamente, mas isso não significa que a gente não deva ter isso como horizonte, né? O grande problema é o que a gente observa historicamente é que sempre que se tem a criação de uma nova polícia, ela é pensada para resolver os problemas da polícia antiga. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem todo esse processo de concentração das atividades de policiamento ostensivo nas mãos da polícia militar e a desestruturação das guardas municipais, como aconteceu no período de transição da democracia para a ditadura, você tem a ideia de que, não, vou criar uma polícia que vai ser mais forte, que vai resolver os problemas que eu tenho com essas outras polícias, né? Então, por exemplo, o problema relacionado à questão da influência política de quem ia ser o comandante da guarda em determinados municípios. O que a gente observa historicamente é que esse tiro sempre sai pela culatra. Então eu acabo criando mais instituições e mais instituições que repetem exatamente os mesmos problemas que se tem com as instituições antigas. Então, se a gente for pensar esse processo de municipalização das polícias no curto prazo, a chance da gente ter polícias que repetem com maior intensidade ainda os problemas que a gente já observa nas polícias estaduais, ela é enorme. Então, é uma resposta que fica um pouco em cima do muro, mas coloca aí para a gente como pensar nesses dois lados. O ideal seria, de fato, refundar a polícia, né? Ou seja, refundar a nossa ideia de polícia, reestruturar essa organização, já desmilitarizada, então como ponto de partida, né? E aí volta no comentário que a Thaís fez anteriormente, né? Ou seja, não é pensar, então agora a gente vai criar essa nova polícia municipal, então como é que a gente vai controlar essa instituição? Não, a gente agora vai criar uma nova instituição. O que a gente quer com essa nova instituição? Porque, caso contrário, ela vai ser cooptada pelas instituições antigas. E a trajetória da Guarda Municipal atualmente mostra isso para a gente. Ou seja, se no texto constitucional era, quem sabe, se os municípios criarem essa nova força de segurança, a gente vai ter uma outra ideia de segurança pública, isso não funcionou, isso foi prontamente cooptado pelos policiais militares que se encarregaram desse processo. Então agora a gente precisa repensar como fundar ou como ter desde o começo uma instituição que seja diferente das já existentes. Eu acho que é importante, complementando esse ponto, é importante pensar que as polícias, as forças de segurança, né, não só as polícias em específico, são espelhos da nossa sociedade. Se a nossa sociedade é conservadora, se a nossa sociedade apoia o uso excessivo da força, se a nossa sociedade apoia atos de corrupção por uma dita lei e ordem, que é uma lei e ordem que vai garantir a preservação do patrimônio de classes mais ricas, a polícia e a guarda municipal vão ser assim. Por isso que eu mencionei anteriormente que mecanismos de controle são importantes, mas muito mais do que isso, é importante que se mude uma cultura social que incide sobre a cultura institucional e vice-versa, as duas acabam se impactando mutuamente e só assim a gente vai conseguir refundar os paradigmas de segurança pública. Mesmo com a Constituição de 88, não foi possível reverter
um quadro anterior, né, o quadro da ditadura civil-militar, muito pautada pela repressão e pela militarização. E justamente por isso, né, assim, não vai lhe dizer que a gente vai mudar de polícia, vai desmilitarizar a polícia, e isso vai dar conta do problema, porque a sociedade continua conservadora. A sociedade continua achando que bandido bom é bandido morto. O que a gente precisa é se repensar. O que a gente precisa é mudar os paradigmas das nossas relações e, novamente, eu digo, a gente só faz isso reduzindo desigualdade. A gente só faz isso mudando os parâmetros de classe da nossa sociedade. Caso contrário, o que vai acontecer é um espelhamento de instituições anteriores, como a Ludmila está muito bem dizendo, né? Se refunda a polícia e se diz que a polícia não é militarizada, mas ela tem práticas e uma cultura institucional muito parecida com a anterior. O CORE, no Rio de Janeiro, por exemplo, é da Polícia Civil, né? E ela tem práticas e valores muito parecidos com o do BOP. Qual a diferença? Né, assim, e ela é desmilitarizada, isso não dá conta do problema, né? Isso é importante, mas isso não vai conseguir gerar um solucionamento que a gente quer que gere, né? Que a gente mude práticas institucionais de segurança pública que não tenham um aspecto, um viés repressivo ou um viés seletivo, né? E que sim, que garanta direitos e que gere sentimentos de segurança social muito maior. Queria só aproveitar, antes de fechar, Ludmila, fazendo um fechamento aí do nosso bate-papo, pensando já nas eleições, onde os nossos candidatos a prefeitos e vereadores deveriam estar focando as energias? Sem a menor sombra de dúvida, em políticas de prevenção. Ou seja, a Thaís elencou algumas, mas o que a gente tem observado é que as cidades que conseguiram construir a própria ideia de cidade segura, elas investiram muito em políticas urbanas. Então a gente está falando, por exemplo, de políticas de regularização de determinadas áreas, a gente está falando de políticas de revitalização de outras áreas, a gente está falando de políticas que são muito direcionadas à questão do adolescente, né? Ou seja, do adolescente que está em situação de vulnerabilidade, ou do adolescente que recebeu uma medida de meio aberto. Então, como é que a gente melhora a execução dessas medidas? Por exemplo, os estudos internacionais mostram que a grande maioria dos adolescentes que passa pelo sistema de justiça juvenil, eles não voltam a cometer crimes quando adultos, que é o contrário do senso comum na nossa sociedade. Então, se o município investe em boas medidas de meio aberto, a chance daquele adolescente se envolver de novo em uma dinâmica de crime ou de passar de novo pelo sistema de justiça juvenil, ela diminui substantivamente. Além disso, uma outra dimensão que o município poderia e deveria investir é nas questões relacionadas à violência doméstica, ou seja, programas que focalizem os homens, que é uma dimensão que quando a gente pensa em violência doméstica, a gente só pensa em como acolher as mulheres, mas essas mulheres vão voltar para outros lares, ou mesmo para os seus próprios lares. Então, esses homens precisam ser objeto de políticas públicas, e o município tem essa capilaridade necessária. Ele poderia articular, por exemplo, a rede de educação com a rede de assistência, com a rede de saúde, né? E claro, a segurança pública ela precisa ser pensada a partir de lógicas outras que não passem pela repressão ou pela guarda municipal. Então, meu grande conselho para os ouvintes é, se o seu candidato promete apenas guarda municipal para o seu município na área de segurança pública, sai fora. É uma roubada. Porque é uma cilada, né? Melhor. Então, vou até falar de novo. Sai fora, porque é uma cilada, né? Ou seja, a chance disso dar errado é muito grande. Os candidatos, eles devem pensar desde uma outra perspectiva, uma perspectiva de evitar que o crime aconteça, de uma perspectiva de nos dar segurança e não de reprimir crime, de nos dar ainda mais insegurança. Queria complementar e dizer da importância, né, dessas políticas preventivas que a Ludmila falou sejam construídas em conjunto com a sociedade civil. Né? A sociedade civil é fundamental para auxiliar em processos de formulação de planos de política pública e, sobretudo, para controlar a execução da política pública. Não adianta um prefeito ou um vereador propor uma ação
uma política pública que não tenha qualquer legitimidade social. Faz uma reforma urbana que, no final, os próprios moradores de determinada cidade não vão aproveitar, né? Isso é muito mais uma proposta eleitoreira em si do que com potencial efeito transformador do ambiente urbano. Então, é fundamental o reforço, né, de canais de interlocução entre o poder público e a sociedade civil e, sobretudo, abrir o espaço para que a sociedade civil consiga ter ferramentas para controlar o que o gestor público executa em âmbito municipal. Olha, achei muito essenciais essas reflexões que vocês trouxeram para o âmbito municipal no geral, e eu acho que num momento de eleições a gente tem que convidar nossos ouvintes a ouvirem vocês, né, ouvirem essas reflexões que vocês trouxeram e olharem para as propostas, eu acho que de cada candidato a vereador e prefeito, e ver o que eles falam, né, nos seus planos de governo sobre o papel da guarda, como eles enxergam essa instituição, enfim. Eu agradeço muito a presença de vocês, porque eu acho que foi um debate muito importante, que é muito relegado, principalmente na época eleitoral. Então, pessoal, acompanhem as meninas e acompanhem as companheiras delas, as pesquisas delas, elas estão publicando aí no site do Justificando. Eu acho que é uma coluna essencial, ainda mais nesse contexto, como eu falei, e é isso. Acho que dentro desse contexto de eleições aí é uma das primeiras análises que a gente faz. E continue acompanhando a gente pelas redes sociais e na Rádio Brasil Atual. Até semana que vem. Valeu, gente. Um grande abraço. Beijo pra vocês.